Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar os critérios de divisibilidade. Então a gente vai ver ali alguns critérios que são úteis para decidir se números muito grandes são divisíveis por 2, 3, 5, 6 e 7. Tá? Esses casos a gente vai estudar. Tá? Então aqui vai qual a aplicação disso? Você vai olhar um número e sem fazer a conta mesmo, né? A divisão, a gente vai ter algum critério talvez mais simples, né? Critérios mais simples para decidir se esse número é divisível por pelo número ali que você deseja, tá? Bom, ó, a gente sabe que de onde vem nosso sistema decimal, né? Tem a seguinte proposição, eu não vou demonstrar, tá? Então pegue dois números naturais A e B, em que B é maior que 1. Então, você sempre encontra números naturais, tá? Menores do que B. Aqui o AN diferente de zero, tá? E são únicos, que satisfazem essa equação aqui, ó. O Azinho se escreve dessa forma. Para qualquer B fixado. Ok? No caso, quando B é um número 10, isso vai ficar assim, né? Todo número natural A se escreve de modo único, né? Dessa maneira. Então, você usa A0, A1, A2, AN menos 1, AN. São únicos, né? São os únicos números que satisfazem isso. Nesse caso, nós dizemos que o A está escrito na base decimal. A gente denota assim o número, tá? Por exemplo, o número 232. Isso aqui na verdade é 2 vezes 10 ao quadrado, que é 2 vezes 100, né? Mais 3 vezes 10, mais 2. Porque 232 é 200 mais 30 mais 2, né? Então aqui ó, é 2 mais 30 mais 100. O 1456. De maneira análoga, esse aqui escreve-se de maneira única. Por que a gente usa essa representação para esse número, né? Que a gente fala que essa representação está na base 10. Que isso é 1 vezes 10 ao cubo, mais 4 vezes 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10, mais 6. É 1000 mais 400, mais 50, mais 6. Ok? Então vamos começar provando o critério de divisibilidade por 2. Bom, esse é um dos clássicos, né? Todo mundo conhece. Você olha para um número, quando que ele é divisível por 2? Se esse número for par, né? Ou seja, isso significa ser divisível por 2, né? Mais do que isso, você vai olhar só para o último número dele, se esse número é par, tá? Esse aqui é o que a gente chama de algarismo da unidade, né? Por exemplo, aqui ó, 232 é par, por quê? Porque 2 é par. 1456 é par, porque 6 é par, tá? Aí durante toda essa aula, quando eu falar um número natural escrito assim, ó, eu tô falando na base 10, tá? Só pra... Quer dizer que esse número é AN vezes 10 AN, mais AN menos 1 vezes 10 elevado a N menos 1 e assim por diante. Ó, aqui é uma equivalência, tá? Não sei somente C. Então, primeiro, vamos supor que 2 divide esse número aqui. A gente tem que mostrar que 2 divide o A0, tá? Poderia demonstrar talvez já as equivalências, mas eu vou fazer em dividir em duas partes que eu acho que fica mais fácil para entender. Então aqui ó, 2 divide o número, né?
Então, ó, como 2 divide esse número, isso implica que existe um número inteiro. Número inteiro não, né? Número natural no caso, né? Ah, não sei se cheguei a comentar, mas a gente só vai trabalhar com números naturais, tá? Então, esse número aqui é natural, ok? Então, este número inteiro K, tal que AN, A2, A1, A0, pode ser escrito da forma 2K. Só que esse AN, esse número aqui, ó, na verdade é aquela soma, né? AN vezes 10 AN, assim por diante, ter A2 vezes 10 ao quadrado, mais A1 vezes 10 mais A0. Isso aqui é 2 elevado a K. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar, tá vendo isso aqui, ó? Essa parte que eu tô pintando amarelo. Então todas as parcelas, exceto a parcela que tem um A0. Vou colocar o 10 em evidência. Isso aqui é verdade, né? Para algum K, né? Então coloco 10 em evidência. Então isso fica 10 que multiplica AN vezes 10 AN mais A2 vezes 10 mais A1. Aí esse produto mais A0 é da forma 2K. Para algum natural K. Eu posso pôr em K inteiro, mas não tem problema. Mas a gente sabe que na verdade ele é natural, né? Agora a gente vai isolar o A0. Então isso implica que o A0 ele é da forma 2K menos aquele produto. 10 vezes AN vezes 10 elevado a N mais A2 vezes 10 mais A1. Isso para algum natural K. Note que aqui, ó, eu posso colocar o 2 em evidência, né? Então A0 é 2 que multiplica K menos 5 vezes AN vezes 10 elevado a N mais A2 vezes 10 mais A1. Isso para algum inteiro natural K, né? Mas olha só, a gente acabou de escrever o A0 como um múltiplo de 2, né? Esse cara aqui, ó, é natural, tá? Porque todo mundo ali é natural. Então o que a gente acabou de provar é que 2 divide A0. Então se 2 divide esse número, ele divide a unidade. Então, por exemplo, o número 313 não é divisível por 2, tá? Porque 2 não divide 3. Tá? Agora a recíproca. A hipótese é que 2 divide o A0. A tese é que 2 também divide, né? Esse número aqui. De novo, partindo da hipótese, como 2 divide A0, isso implica que eu posso escrever o A0 como um 2K com K natural, tá? Para algum K natural, né? Então A0 ele é da forma 2K.
que eu vou fazer? Eu vou somar o mesmo número dos dois lados, tá? Só que eu vou somar de tal forma que esse número aqui apareça ali do lado esquerdo. Então, isso implica que AN vezes 10 elevado a N, eu vou somando até a 2 vezes 10, 10 ao quadrado, mais a 1 vezes 10, mais a 0. Ó, esse número que tá lá à esquerda da igualdade aí, ó, é justamente o AN, é o número que a gente pegou, né? É esse cara aqui, ó. Isso aqui vai ficar então a mesma coisa aqui, AN vezes 10 elevado a N, mais a 2 vezes 10 ao quadrado, mais a 1 vezes 10, mais 2K. Isso para algum K, tá? Não vou colocar de novo aqui não. Então existe um número K natural que satisfaz isso, né? Bom, lado esquerdo da igualdade a gente tem aquele número, né? Lado direito, vou fazer algo que eu fiz antes lá. Vou colocar o 10 em evidência. Então fica 10. Multiplica a n vezes 10 elevado a n menos 1. Mais a 2 vezes 10. Mais a 1. Aí tudo isso vezes 2K. De novo, isso é para algum inteiro K. O natural K, né? Aí você coloca o 2 em evidência. Então isso implica que o AN, A2, A1, A0, ele dá forma 2 vezes 5 vezes AN vezes 10 elevado a N menos 1, mais A2, 10, mais A1, mais K, para algum inteiro K, né? Então a gente escreveu esse número como um múltiplo de 2. Então o número ali é divisível por 2, que é o que a gente queria. Então, para olhar se um número é divisível por 2, é só olhar se o algarismo das unidades, né? É divisível por 2. Dois exemplos simples, vai. Esse número aqui é divisível por 2, né? Porque 6 é divisível por 2. E esse aqui não é divisível por 2, porque 9 não é divisível por 2. Então, ó, 2586 é divisível por 2, pois 2 divide 6, né? O 6 é 2 vezes 3. Já 6.259 não é divisível por 2, já que 2 não divide 9, tá? 9 é 4 vezes 2 mais 1. Ok? Bom, gente, isso aí era o mais simples, né? Agora o critério de divisibilidade por 3. Então vamos ver o seguinte. Um número natural pode ser dividido por 3 se somente se a soma de todos os algarismos for divisível por 3. Bom, gente, ó, a demonstração do critério de divisibilidade por 3, né? Então vai ser feito utilizando congruências, tá? Então, vamos lá. Olha só. Vamos pegar 10. 10 é congruente a 1 módulo 3, né? 10 menos 1 é 9, né? Que é múltiplo de 3. Aí a gente vai aplicar essa proposição 6 aqui, ó. Se eu tenho uma congruência, então qualquer potência dos elementos envolvidos ali continua valendo, satisfazendo a congruência, tá? Então, como 10 é congruente a 1 módulo 3, 10 ao quadrado é congruente a 1 ao quadrado módulo 3. 10 ao cubo é congruente a 1 ao cubo módulo 3, e assim por diante.
Só que qualquer potência de 1 aqui vai ser próprio 1, né? Então a gente pode concluir que 10 ao quadrado é congruente a 1 módulo 3. 10 ao cubo é congruente a 1 módulo 3, assim por diante, tá? Até 10 elevado a n é congruente a 1 módulo 3. Tá? Também vale que 1 é congruente a 1 módulo 3, né? Todo número é congruente a ele mesmo, né? Agora eu vou aplicar as propriedades 5 aqui, ó. Tá? Só que esse resultado continua válido se C e D forem iguais. Então, por exemplo, se D for C também, você pode concluir que se A é congruente a B, módulo M, C vai ser sempre congruente a C módulo M, né? Então, você vai poder concluir que AC é congruente a BC módulo N. Ou seja, se eu tenho a congruência e multiplico pelo mesmo número aqui, os elementos envolvidos, a congruência se mantém. Tá? Em particular, essa primeira congruência implica que A0 é congruente a A0 módulo 3. Essa aqui sempre vale, nem precisava utilizar aquilo lá. Agora na segunda, ó, eu posso afirmar que A1 vezes 10 é congruente a A1 módulo 3. Tá? Multipliquei todo mundo por A1. O 10 ao quadrado, vou multiplicar por A2. Então, A2 vezes 10 ao quadrado é congruente a A2 módulo 3. E continua assim, tá? Até aqui, no último ali, ó. AN vezes 10 elevado a N é congruente a AN módulo 3. Tá? Só multiplicando os dois lados, sim, sempre pelo mesmo número, né? Aí aqui a gente vai usar a propriedade 4i. Se eu tenho duas congruências verdadeiras, então quando eu vou somando entre aspas aí coordenada coordenadas, a congruência se mantém. Aqui está enunciado para duas, mas você pode fazer isso quantas vezes você quiser, né? Então, olhando essas congruências aqui, você vai poder concluir que A0 mais A1 10 mais A2 10 quadrado até mais AN 10 elevado a N é congruente a A0 mais A1 mais A2 mais AN. Tá? Então, assim, AN vezes 10 elevado a N mais A2 vezes 10 ao quadrado mais A1 vezes 10 mais A0 é congruente a AN mais A2 mais A1 mais A0 módulo 3. Esse número aqui, ó, é justamente o número dado, né? Esse número aqui, ó. Então, isso implica que esse número é congruente à soma dos seus algarismos módulo 3. Ou seja, a diferença desses dois números é divisível por 3. Além disso, você pode concluir que esse número, quando divisível por 3, e esse número, quando dividido por 3, deixam o mesmo resto. Tá? Portanto, esses dois números, esse número e o outro número que é a soma dos seus algarismos, eles têm o mesmo resto quando divididos por 3. Tem sempre o mesmo resto, tá? Em particular,
Então se um deixa resto zero, o outro tem que deixar resto zero também, tá? Então se um é divisível por 3, o outro também é divisível por 3. Então, em particular, esse número é divisível por 3, se somente se esse número aqui é divisível por 3, tá? Vamos ver aqui dois exemplos, né? Vamos pegar esse número aqui, ó. É 51.354.897. Somos algarismos. Isso dá 5, mais 1, mais 3, mais 5, mais 4, mais 8, mais 9, mais 7. Isso dá 6, 9, 14... Vamos lá de novo. 6, 9, 14, 18. 26, 35 dá 42. 42 é divisível por 3? Não sei. Faz de conta que eu não sei. Então você vai lá e soma de novo. 4 mais 2. Isso dá 6. Então, como 6 é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Né? Porque olha só, pelo nosso critério. Por que eu posso fazer de novo o processo, né? Com 42, eu provei que 42 é divisível por 3 porque a soma deles é divisível por 3. Então 42 é divisível por 3. Só que esse número aqui é justamente a soma desses algarismos. Então, de novo, pelo critério, esse número é divisível por 3. Tá? Então você pode repetir no critério várias vezes, tá? Então, como 6 é divisível por 3, esse número aí é 51.354.897 é divisível pelo número 3. Ixi, Maria, vamos pegar outro número ali. É 9748 1255. É 97.488.481.255. Isso. Vamos lá, somos algarismos. 9 mais 7 mais 4 mais 8 mais 1 mais 2 mais 5 mais 5. Isso dá 16, 20, 28, 29, 31, 36, 41. Tá bem parecido. 41 não é divisível por 3, né? Porque 4 mais 1 é 5. Tá? E 5 não é divisível por 3. Então, como 3 não divide 5, segue ali do critério que 3 também não divide 97.481.255. Bom, gente, vamos provar agora o critério de divisibilidade por 4. Então, pega esse número. Quando que ele é divisível por 4? Se esse número aqui é. Ou seja, se a dezena é divisível por 4. Né? Então, por exemplo, o número 1234 vai ser divisível por 4 se somente se 34 for divisível por 4. Tá? Então você pode ignorar todos os algarismos que vem após a dezena. Tá?
Ó, a demonstração vai seguir o que eu fiz lá no critério de divisibilidade por 3, tá? Que é olhar as congruências. Então, olha lá. É só usar aquelas propriedades, tá, da aula sobre congruências, tá? É basicamente a propriedade 4i, a 5i e a 6i. Essas três, tá? Que a gente vai usar. Olha só. Note que A0 é congruente a A0 módulo 4. Todo número é congruente a ele, né? Qualquer módulo. Também A1 vezes 10 também é congruente a A1 vezes 10 módulo 4. Ok? Agora o quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 é divisível por 4, né? Então 10 ao quadrado é congruente a 0 módulo 4. Se eu multiplicar dos dois lados por A2, eu vou chegar aqui a 2 vezes 10 ao quadrado é congruente a 2 vezes 0. A 2 vezes 0 é 0. Módulo 4. Agora eu sei que isso aqui é verdade, né? Se eu multiplicar por 10 o 10 ao quadrado e o 0, eu vou obter que 10 ao cubo é congruente a 0 módulo 4. Ok? Agora se eu multiplicar do 10 ao cubo por A ao cubo, disso aqui vai seguir que isso é congruente a A ao cubo vezes 0, que é 0. Se eu continuar disso dessa forma, você vai chegar aqui 10 elevado a n é congruente a 0 módulo 4. Como 10 ao quadrado é congruente a 0 módulo 4, qualquer potência de 10 com n maior ou igual a 2 também é congruente a 0 módulo 4. Isso implica que AN vezes 10 elevado a n é congruente a AN vezes 0 módulo 4. AN vezes 0 é 0. Ok? Aí agora você vai pegar todas as congruências e somar membro a membro, né? Então você vai obter que A0 mais A1 vezes 10, mais A2 vezes 10 quadrado, mais A3 vezes 10 ao cubo, e assim por diante, até AN vezes 10 elevado a n é congruente a A0 mais A1 vezes 10, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, módulo 4. Assim, o AN vezes 10 elevado a n, A1 vezes 10 mais A0 é congruente, né? A A1 vezes 10 mais A0 módulo 4. Se eu escrever na base 10 esses números, né? Na notação usual, você vai ter que o número AN A1 A0 é congruente ao número A1 A0 módulo 4. Ou seja, esse número e esse, quando divididos por 4, tem o mesmo resto. A gente está provando até mais do que precisava, né? Igual no outro caso. Estou provando que esses dois números sempre têm o mesmo resto na divisão por 4. Em particular, se um é divisível por 4, um é divisível por 4, somente se o outro também é. Ou seja, esse número aqui, deixa eu pôr de outra maneira aqui. Eu estava esquecendo uma parte aqui. Ou seja, esse número é divisão não. E esse número tem o mesmo resto na divisão por 4. Aí, em particular, você obtém, né? Nós temos que 4 divide esse número, né? Ou seja, esse número é divisível por 4. 6 somente C.
o número 4 divide A1 a 0. É assim a gente encerra a demonstração. Então aqui, ó, vamos verificar se esses dois números, se algum deles é divisível por 4. Então vamos lá. Nós temos o seguinte. 4 divide 51.354. 6 somente C. O 4 divide 54. 4 não divide 54, né? Aí como 4 não divide 54, né? Pois o 54 é 4 vezes 13, né? 4 vezes 13 dá 52. É 4 vezes 13 mais 2, né? Então a divisão não é exata, o resto não é zero. Então segue que 4 não divide 51.354. Então esse critério é bom, né? Porque maior que o número seja, ó, você vai só olhar os dois últimos algarismos aqui. Tá? O número formado por eles, tá? Então, o número 97.481.224 é divisível por 4. Se somente ser 24 é divisível por 4. 24 é divisível por 4. Então esse número aí é divisível por 4, tá? Então 4 divide esse número. 6 somente C, 4 divide o 24. Como 4 divide 24, já que o 24 se escreve como 4 vezes 6, 4 é um divisor de 97.481. 97.481.224. Tá? Bom, só uma observação, acho que já deu para entender o que a gente quer fazer nessa aula, né? Note que esses critérios são bons para determinar se um número divide o outro, né? Para determinar, ele não determina o quociente, né, na divisão. Tá? A gente não está interessado nisso. Por exemplo, esse número aqui, a gente acabou de mostrar que dá para dividir por 4. Quem é o quociente dele? Aí a gente não está preocupado com isso, tá? Qual é o número que multiplicado por 4 dá esse número? A gente não está olhando isso. A gente está olhando só se é divisível ou não, tá? Bom, a gente vai ver agora um critério para divisibilidade por 5, tá? O critério é bem parecido com o critério de divisibilidade por 2, né? Então, quando que o número é divisível por 2? Né? Se o algarismo da unidade é divisível por 2, né? Ele é par. Quando que o número, então, é divisível por 5? Se o algarismo da unidade é divisível por 5. Ou seja, ele vai ser 5 ou 0. Então são dois critérios análogos, né? Por que? De onde é isso? Se você pensar, 2 e 5 são divisores de 10. Né? Quando você escreve um número na base decimal, na base 10, né? Na base decimal, se vocês lembrarem, por exemplo, lá da escola, quando você estudava tabuada, precisava decorar, talvez, né? O professor provavelmente faz isso. Se você pensar, as tabuadas mais fáceis, né? É a do 2, do 5, do 10 e do 1, né? Isso vem do fato dos números serem escritos na base decimal, tá? Na base 10. Tá? Então, como 2 e 5 são divisores do 10, é por isso que os critérios de divisibilidade por 2 e por 5 são os mais simples, tá? E são análogos, tá? Eu vou fazer essa demonstração por congruência também, tá? Então lá temos
Olha só, 10 é congruente a 0 módulo 5, né? Então toda a potência de 10, a partir do expoente 1, né? É congruente a 0 módulo 5. Né? Porque a gente viu lá atrás, né? Na aula retrasada. E assim por diante, até o 10 elevado a n. Isso implica que A1 vezes 10 é congruente a 0 módulo 5. Isso aqui implica que A2 vezes 10 ao quadrado é congruente a 0 módulo 5 e assim por diante. Tá? Até que AN vezes 10 elevado a n é congruente a 0 módulo 5. Só lembrando que A0 é congruente a 0 módulo 5, né? Todo número é congruente a ele, módulo ele mesmo. Então segue lá da aula sobre congruências que o número A0 mais A1 vezes 10 mais A2 10 quadrado, assim por diante, até a n 10 elevado a n é congruente a A0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 n menos uma vez, né? N vezes, na verdade. Né? Então, que é A0. Tá? Portanto, AN vezes 10 elevado a n mais A1 vezes 10 mais A0 é congruente a A0 módulo 5. Isso aqui é meio óbvio, né? Porque, sabe por quê? Isso aqui é múltiplo de 10. Se é múltiplo de 10, é múltiplo de 5. Tá? Então, isso aqui que eu acabei de marcar aqui, ele é congruente a 0 módulo 5. Então, se eu somar o mesmo número nos dois lados, isso é congruente é esse número módulo 5, né? Tá? Ou de maneira equivalente, esse número aqui, ó, é congruente a A0 módulo 5. Ou seja, o número dado aí e o A0 tem o mesmo resto na divisão por 5. Ou seja, esses dois números têm o mesmo resto na divisão por 5. Aí, em particular, né? Um é divisível por 5, especialmente se o outro é, né? Que ocorre o caso quando o resto é 0. Então, 5 divide esse número. 6 somente C. 5 divide a 0. Ó, dizer que 5 divide a 0 é equivalente a dizer, né, que a 0 é 0 ou 5, tá? O número termina com 0 ou 5. Bom, que é o que a gente queria. Bom, esses exemplos tem nem que pensar, né? É claro que ambos são divisíveis por 5, né? Porque esse que termina com 5 e esse que termina com 0. Então ambos são divisíveis por 5, tá? Bom, gente, vamos ver então agora critério de divisibilidade por 6. Vamos mostrar que o número é divisível por 6, sem somente ser ele é divisível por 2 e 3, tá? Ó, esse aqui basicamente a gente vai usar só resultados que a gente já tem, tá? Então olha só. A ida. Se 6 divide esse número, então como 2 divide 6 e 6 divide esse número, 2 divide esse número. E também, como 3 divide 6 e 6 divide esse número, 3 divide esse número. Usa só a transitividade, tá?
Então, como 2 divide 6 e 3 divide 6, né, todo divisor de 6 vai dividir esse número. Então, segue que 2 divide esse número e 3 divide esse número também. Agora a recíproca. Se 2 divide esse número e 3 também divide, então o que acontece? 2 e 3 são relativamente primos, né? O MDC entre 2 e 3 é 1. O máximo divisor comum entre eles é 1. Os dois são números primos, né? Então você vai lá na aula de MDC, olha essa proposição aqui, ó. Então você tem dois números A e B relativamente primos, tais que ambos dividem o mesmo número, então o produto dos dois divide esse número. Então essa proposição a gente vai aplicar aqui. Tá? Então, como o máximo divisor comum entre 2 e 3 é igual a 1, assim, segue de uma proposição da aula 6, que 2 vezes 3 também divide esse número. Que o produto 2 vezes 3 é um divisor desse número. Só que 2 vezes 3 é 6, né? Isto é, 6 é um divisor, né, do número dado. Que é o que a gente queria. Então, para decidir se um número é divisível por 6, você vai ter que juntar os critérios de divisibilidade por 2 e por 3, tá? Então, para começar, o número tem que ser par, porque tem que ser divisível por 2. E a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, tá? Então, ó, vamos verificar esses números aqui, ó. 2586. Então, lá temos. Primeiro, 2 divide o 2586. Também, quando você faz a soma, 2 mais 5 mais 8 mais 6, isso dá 7, 15, 21. Isso. Aí como 3 divide 21, então segue que 6 divide esse número. Então, ó, 3 divide 21, então 3 divide esse número. Se 3 divide esse número e 2 divide, então 6 divide. Deixa eu fazer passo a passo. Então segue que 3 divide esse número. Então como 2 divide e 3 divide, o 6 também divide, tá? Agora 6.350. Bom, é claro que 6 divide esse número, né? Que ele é par. Aí como? A soma 6 mais 3 mais 5 mais 0 vai dar 14 e 3 não divide 14. Segue que 3 não divide os 6.350. Logo, 6 não divide 6.350.
Agora o terceiro número aqui, ó. Ixi Maria. 413,54,890. Então, 41 milhões, uns quebrados. Esse número é par, né? Então, o primeiro critério é que passa, né? Nós temos que 2 divide esse número aí. Então, ó, também. Pega a soma ali dos algarismos. 4 mais 1, mais 3, mais 5, mais 4, mais 8, mais 9, mais 0. Isso dá 5, 8, 13, 17, 34, né? Deixa eu conferir. 9 mais 8, 17. 21, 26, 28, 29, 17, 13, 18, 21, 20. Oxe. 17, 21, 26, 29, 34. Tá certo. 3 não divide 34, né? Porque 3 mais 4 é 7. E 3 não divide 7. E 3 não divide 34. Então segue que 3 não divide esse número. Logo, 6 não é um divisor desse número. Agora esse número aqui ó, é divisível por 6? Não, porque ele não é divisível por 2, né? O número ímpar não é divisível por 2. Se não divide por 2, não é divisível por 6, tá? Aí como 2 não divide esse número aqui, vem que 6 também não divide esse número.